Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando aqui pela FEB TV o programa de número 53 da série Estudando o Livro dos Médiuns. O tema de hoje está no capítulo 15 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O tema tratado se refere a médiuns escreventes ou psicógrafos. Este é o segundo programa do capítulo 15. Nesse capítulo, Allan Kardec estuda a psicografia, iniciando no item 179, falando dos médiuns mecânicos. Nós vamos perceber que ele estuda a mediunidade de psicografia, mas a diferença que ela tem da incorporação está apenas no meio utilizado pelo espírito, que seria mais fácil para o médium. Então, alguns médiuns escrevem e outros médiuns falam. Mas o processo é o mesmo. Ele vai deixar isso muito claro quando ele falar da mediunidade falante, que é a expressão que ele utiliza para o que aqui nós chamamos de incorporação. Mais tarde, psicofonia, que estaria com maior similitude com psicografia. Então, a abordagem sobre o processo estaria relacionada ao mesmo mecanismo de comunicação. O médium psicógrafo mecânico teria a sua correspondência na psicofonia com o chamado psicofônico sonambúlico, porque em ambos a alma do médium como que se afasta e a ação do espírito sobre o corpo do médium é mais intensa. Há um domínio mecânico maior, num para escrever e no outro para falar. Embora, nesse processo, o perispírito tem atuação intensa, porque o espírito não pode atuar no corpo físico ou desencarnado, a não ser pelo pensamento e através do perispírito do médium. Nessa fase de estudo nosso aqui do Livro dos Médiuns, é muito importante a gente entender o mecanismo, como os espíritos explicam o fenômeno. Porque Kardec, ele traz a visão do cientista. Os espíritos não entraram, à época de Kardec, em maiores detalhes, até porque não se tinha condições para isso. Muitas expressões científicas surgiriam depois. E isso o espírito Erasto menciona para Kardec no próprio Livro dos Médiuns. Em muitos temas eles não poderiam adentrar, porque a ciência humana não havia ainda avançado o suficiente. Então, faltavam palavras para expressar o que acontecia efetivamente, tanto no plano físico, porque a ciência não tinha ainda certas descobertas, mas também havia dificuldade de trazer eventos do plano espiritual que não têm correspondência no plano físico. Então, os espíritos usam muitas expressões ou palavras
que se aproximam o mais possível do que realmente acontece na dimensão espiritual. Então, quando eles falam fluido cósmico universal, é porque falta uma expressão humana para definir esse estado de matéria que a ciência não conhece. Fala-se muito em fluido elétrico, né? Porque a eletricidade era o que se imaginava como algo mais sutil, ou então energia. Quando se fala energia, nós lembramos do movimento, da energia elétrica, mas são palavras de comparação, porque o evento que realmente acontece na dimensão espiritual não tem correspondência até hoje em muitas circunstâncias. Mas no campo específico do transe mediúnico, faltava ainda um avanço científico que desse condições para o espírito explicar como funciona o cérebro do médium no momento do transe. Kardec, inclusive, para a palavra transe, ele utiliza a expressão crise. A palavra transe surge mais recentemente para definir um estado alterado da consciência. Mas o estado alterado da consciência que os estudiosos da psicologia e da psiquiatria mencionam ainda está longe da perfeita definição do que realmente acontece na psique do médium no momento em que ele está em transe, psicografando ou na psicofonia. Porque o fenômeno é muito mais sutil, não tem correspondência humana. Então, nós podemos dizer que, na verdade, o médium está num estado psíquico sui generis, ou seja, não classificável pela ótica humana, pelo espectro humano. A palavra que mais se aproxima seria um transe, um estado em que a nossa consciência estaria alterada, ou seja, com percepções mais amplas do que o comum. Mas é um estado psíquico sui generis, porque, veja, é uma alma que se afasta do corpo, uma outra mente que se associa à mente do médium. À época de Kardec, isso não era possível explicar. Por isso é que, para que a gente entenda o mecanismo da comunicação, a delicadeza desse processo, a explicação mais segura que nós temos, de confiabilidade, está no capítulo 1 e 2 de o livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele estuda a psicografia. Mas ele deixa claro que o processo é o mesmo. Na verdade, o processo do fenômeno da psicofonia, da psicografia, André Luiz aborda em toda a sua coleção. Tanto é que nós fizemos a pesquisa e publicamos o livro Psicofonia na Obra de André Luiz, exatamente recolhendo de vários livros a abordagem. Mas aqui no capítulo 1 e 2 do Missionários da Luz, ele adentra mais especificamente a psicografia, por isso é importante estudar esses dois capítulos do Missionários da Luz, junto com os itens 179 e seguintes de O Livro dos Médiuns, quando ele vai falar da mediunidade mecânica, da intuitiva, da semimecânica e outras variedades que serão os temas que eu tratarei nos próximos 2 programas. Então, André Luiz vem explicar de forma mais lúcida, porque agora, com o avanço da ciência, era possível entrar em alguns assuntos. E veja que esse livro foi publicado há mais de 70 anos. Mas André Luiz já tinha condições, por exemplo, de descrever o cérebro. E aí é que ele diz, nesses 2 capítulos, de forma resumida, que um campo energético de alta intensidade começa a circular no perispírito
do médium em transe, no psicógrafo, quando ele está em profunda concentração, fazendo com que essa energia circulante sobre a cabeça dele, ou no cérebro perispiritual, e refletindo no cérebro físico, faz com que o cérebro brilhe intensamente. Então ele descreve que, na verdade, o sistema nervoso inteiro do médium sofre um impacto com o transe muito grande. Ele diz que a coluna vertebral do médium parecia um pavio e que a cabeça do médium seria uma grande chama, iluminando. Todos os médiuns na reunião mediúnica, porque foi a reunião mediúnica que André Luiz descreve a portas fechadas, tinha um pequeno grupo de médiuns, e todos haviam um brilho na mente, no cérebro. Mas do que estava em transe, havia uma luminosidade muito mais intensa. Esse brilho decorria exatamente da energia que circulava. Porque os espíritos começam a preparação do médium para o transe antes da reunião mediúnica, horas antes ou dias antes. Por isso é que o médium, antes da reunião mediúnica, o médium que trabalha sistematicamente a reunião mediúnica, ele deve manter um padrão de tranquilidade, de serenidade, embora as lutas do dia a dia, muito grande. Porque ele está permanentemente em contato com os espíritos, e quando chega na véspera da reunião mediúnica, ele sofre uma preparação mais intensa. Por que essa preparação? Por causa do impacto que o contato mais direto com a dimensão espiritual pode causar no corpo físico, pelo transe. E veja que aqui nesses 2 capítulos ele descreve um transe de psicografia de um espírito equilibrado, não um espírito muito evoluído, mas um espírito equilibrado, que ia trazer uma mensagem. Mas o corpo do médium todo precisou ser preparado. Tanto perispiritualmente, refletindo no corpo físico. E André Luiz destaca bastante o sistema endócrino, que é o responsável pela liberação dos hormônios, que também tem grande influência sobre o funcionamento geral do organismo, o metabolismo. Para quê? Para que o corpo não sofra com o impacto do trânsito, porque a alma vai se afastar do corpo. E uma outra mente vai se associar à mente do médium para a psicografia. Dentro desse emaranhado de fluxos energéticos, os espíritos transmitem passes. Aliás, é o passe dos espíritos que faz com que o médium entre nesse estado de alta intensidade de circulação de energia. Os espíritos dizem que o médium é magnetizado. Magnetizar é induzir, é hipnotizar. Então, realmente, há um comando psíquico do médium, do espírito sobre o médium. Nesse estado, o médium aceita a influência do comunicante espiritual, senão o transe não acontece. Ele precisa estar sintonizado, prestar atenção no comando psíquico, que é uma indução. Nessa indução psíquica, essa indução psíquica causa essa circulação de energia muito grande. Então o médium é magnetizado. Por isso o médium não deve ser tocado na hora do transe. Não se deve tocar no médium na hora do transe. Por quê? Porque é uma grande circulação de energia. O médium sente esse impacto. Inclusive, se ele for retirado do transe abruptamente, ele pode sentir muito mal. Porque uma das medidas que os espíritos adotam é fazer circular no organismo grande quantidade de adrenalina liberada pelas suprarrenais. Para quê? Para que o corpo do médium esteja preparado para aquele momento. A adrenalina tem a função de preparar o corpo para um certo enfrentamento de algo que vai acontecer, dando energia, dando vigor.
essa liberação de adrenalina é perceptível pelo médium, porque ele sente o coração acelerar. Uma leve taquicardia acontece. Daí porque pessoas que têm problemas cardíacos terem muito cuidado em participar da sessão mediúnica, se são psicofônicos ou psicógrafos, devem ter uma segurança para evitar qualquer descompensação. E aí o medicamento, a orientação médica vão auxiliar bastante nesse aspecto. E é nesses 2 capítulos que André Luiz faz das revelações científicas mais importantes que não se pôde fazer, como eu disse, à época de Kardec. Ele descreve que, conquanto a cabeça do médium, o cérebro se iluminasse, é óbvio que é o cérebro perispiritual refletindo no cérebro físico. No centro da cabeça havia uma luz mais intensa, um brilho, que ele percebeu, um brilho azulado, de grande intensidade. Aquilo chamou a atenção de André Luiz. Alexandre, que era o mentor, explicou que naquele instante a glândula epífise, ou glândula pineal, estava em funcionamento ativo. O conhecimento da glândula pineal, cientificamente falando, ele remonta a muitos séculos, mas somente mais recentemente é que se percebeu as verdadeiras funções da epífise. Alexandre, ele explica que essa glândula, que tem um correspondente no perispírito, vamos dizer assim, a glândula da mediunidade, a porta de transmissão do pensamento do espírito para o cérebro físico, de tal modo que o médium começa a perceber os pensamentos do comunicante, a influência do comunicante, decorrente das funções espirituais da epífise. Aí André Luiz faz todo um estudo da epífise de forma simplificada, mas de grande valor científico. Ele diz que, através da epífise equilibrada, da mente equilibrada do médium, essa glândula é que tem o poder de emissão e recepção das energias, dos raios ou dos fluidos energéticos da dimensão espiritual para a material. Há uma aproximação de perispírito do espírito com perispírito do médium. E é exatamente ao nível da epífise que ocorre a transmissão dos pensamentos. Nessa época, 70 anos atrás, a epífise era uma glândula cujo funcionamento era, cientificamente falando, era incipiente. Qual era a função da epífise no nosso organismo? Segundo a ciência da época, a epífise, ou a glândula pineal, ela tinha a função apenas de frear os impulsos sexuais, ou seja, quando a pessoa chega na puberdade, essa glândula parava de funcionar, porque a função dela era apenas impedir o amadurecimento sexual que ocorre na puberdade. A partir daí, ela se calcificava. Era o entendimento que se tinha. André Luiz vem dizer que não. Era uma glândula que continuava funcionando. E ele utiliza expressões muito interessantes, que essa glândula, ela emitia
hormônios psíquicos ou unidades de força. A ciência não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento foi surgir décadas depois, para mostrar a vanguarda das explicações de André Luiz. Na verdade, essa glândula, ela sempre teve grande interesse, talvez pela posição geográfica dela. Uma das primeiras informações que nós temos dessa glândula está no livro dos Vedas, na Índia, em que ali a cultura hindu identifica um chakra, um dos principais chakras. Nós temos 7 chakras básicos, segundo a cultura hindu. André Luiz resgata esse conhecimento ancestral da Índia e identifica que realmente existem centros de força no nosso organismo, mas ele não utiliza a palavra chakra, ele utiliza a palavra centro de força. Na cultura hindu, chakra não é centro de força. Muitas pessoas têm utilizado no movimento espírita como sinônimos e até estudado chakra, ao invés de estudar centro de força. O chakra, que a palavra significa roda, na cultura hindu, simplificadamente, significa o chakra é o ponto de encontro de circulações de energia, as nadis. Então, existiriam caminhos, né, como se fossem circuitos por onde a energia circularia, meridianos. Essas energias circulantes no organismo se encontrariam num ponto, os chakras, e aí ele rodaria. Daria vitalidade ao organismo. André Luiz concorda com esse pensamento. Na verdade, ele resgata esse pensamento. Esse pensamento ele é universal. E chama de centro de força. Qual é a função do centro de força? São regiões no perispírito de maior contato com o corpo físico, sobretudo com o sistema nervoso. Na altura da epífise, os hindus chamam esse chakra, não é, de lótus de 1000 pétalas, porque ela emite uma luz, obviamente que um vidente viu, não é, esse brilho e chamou de lótus de 1000 pétalas. André Luiz usa uma expressão parecida. Ele diz que é o lótus de pétalas sublimes. Aliás, fazendo um parêntese, André Luiz usa muito das expressões hindus, ou em vários momentos da sua obra, mostrando uma grande ligação do conhecimento da alta espiritualidade com as tradições ancestrais da Índia. Por quê? Ele usa algumas expressões. Por exemplo, no livro Nosso Lar, logo nas primeiras páginas, ele usa uma expressão muito bonita. André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Isso é uma adaptação de uma expressão hindu, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele faz uma associação. Há uma outra informação muito interessante, uma outra expressão muito interessante de André Luiz, que ele utiliza quando, a certa altura, ele fala que para que a pessoa aprimore o seu padrão de conhecimento, está no livro Nos Domínios da Mediunidade, o médium precisa elevar o padrão de conhecimento pelo estudo, apurando a qualidade da própria emoção, se ele pretende
se sintonizar ou recolher a mensagem das grandes almas. E aí ele utiliza a expressão grandes almas em letra maiúscula. Grande alma, na linguagem hindu, é o Mahatma. Mahatma significa grande alma. Quando ele coloca em letras maiúsculas, ele está dizendo exatamente grande alma. Há uma referência. Mas nós vamos ver a Ivone também fazendo referência à cultura hindu. Quando ela diz que a legião dos servos de Maria, isso ela diz no livro Memória do Suicida, que são os colaboradores de Maria no Vale dos Suicidas, eles trazem na cabeça um turbante hindu. E ela diz mais que o mentor espiritual dela, o Charles, sempre aparecia vestido de trajes de iniciados hindus. Ele foi um iniciado hindu. Por que tanta referência à Índia? Nós vamos entender isso, talvez, pelas informações que nós temos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico, quando Emmanuel revela que a certa época, que ele não diz quando, um dos planetas do sistema de Capela evoluiu nesse processo. As almas rebeldes foram retiradas desse planeta e foram recebidas amorosamente por Jesus. Eram espíritos de alto conhecimento intelectual e também de certa espiritualidade. Mas ele diz que eram almas rebeldes, ou seja, havia um comprometimento moral. Vieram para o planeta Terra ajudar no desenvolvimento científico do planeta e também aprender a controlar a própria emoção, os desejos, pelas lutas e dores que um planeta inferior representa. E aí ele diz, Emmanuel diz que em várias regiões do planeta vieram os grupos de afinidade, não é, lá desse planeta do sistema de Capela. Ele vai dizer que os egípcios foi um desses grupos, que de todos era aqueles que tinham uma vivência, uma percepção mais viva, uma recordação mais viva do tempo que viveram em Capela, né, no sistema, nesse planeta. Né? Emmanuel diz que em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Eles tinham uma lembrança tão viva das experiências de um outro planeta, a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, e a gente vê aí na mumificação, que era exatamente baseado na reencarnação, porque esse conhecimento ele veio de outro planeta, ele não é originário do planeta Terra. E todo o trabalho dos egípcios era exatamente no interesse de regressar um dia para a morada perdida, né? Ele vai dizer que os próprios hebreus também formaram um outro grupo, eles tinham também esse desejo de retornar à pátria, ao planeta, quando eles buscam sempre a terra da promissão. E aí foi um povo de grande percepção mediúnica, mas Emmanuel destaca que os que reencarnaram no Vale do Ganges foram aqueles que maior sensibilidade tiveram à recepção de Jesus. E eles trouxeram, ou registraram esse contato com Cristo nos Vedas e nos Upanishads. São os livros tradicionais da cultura hinduísta. E eles representam dos povos de grande espiritualidade. Daí porque eles já tinham
há mais ou menos 5.000 anos, talvez até mais, um conhecimento desses centros de força que eles chamaram de chakras, porque não tinha como utilizar outra expressão. Inclusive, o povo era orientado pelos Mahatmas, né, as grandes almas. E a ideia de espiritualidade trazida por Krishna, por Buda, realmente foi uma contribuição desses capelinos à cultura do planeta. Como são conhecimentos universais, André Luiz os resgata, porque eles vêm de alta espiritualidade. Os Mahatmas e os yogis deram grande contribuição no conhecimento da reencarnação, da meditação, do controle das emoções, que ainda está na nossa cultura até hoje. Então, eles já concebiam a ideia desse centro de força, que André chama de centro de força, ou chakras. E nós mencionamos esse conhecimento universal, por exemplo, só para fazer breves referências, os egípcios, eles tinham também o conhecimento desse centro de energia, e nos seus pergaminhos eles denominam de o olho de Horus, o olho que tudo vê. O olho, os iniciados concebiam aí a clarividência, o terceiro olho, né? Mas os cientistas sempre tiveram muito interesse. Nós vamos ver na Grécia antes de Cristo a referência à pineal humana. Galeno, que viveu de 130 a 200 anos antes de Jesus, de Cristo, é que deu o nome de conarium, no latim pineal ou epífise, que cresce para cima. René Descartes, no século XVII, acreditava que na epífise se localizava a alma, era ali a morada da alma, o spiritus animalis. Mas somente no século XX é que o estudo das glândulas endócrinas fez com que se percebesse um pouco mais sobre a pineal, mas como eu disse inicialmente, uma glândula morta. Mais tarde é que se percebeu que ela é uma glândula viva e que funciona permanentemente. Ela é responsável, só para termos breves anotações, por liberação na corrente sanguínea da melatonina, um hormônio relacionado com o ciclo luz-escuro. Quando nós dormimos, é que a epífise trabalha mais intensamente e libera na corrente sanguínea esse hormônio que tem o pico por ocasião do sono e é responsável pela indução do sono. O corpo esfria quando a pessoa adormece, isso é causado pela liberação da melatonina na corrente sanguínea. Mas ela também é responsável diretamente pelo sistema imunológico e inflamatório do organismo, extremamente importantes para a defesa orgânica. Somente em 2001 é que se verificou que ela atua sobre os radicais livres, inclusive retardando o envelhecimento. E é aí que André Luiz, há mais de 70 anos atrás, 76 anos atrás, já tratava da epífise como uma glândula viva e que permanentemente está em contato com a dimensão espiritual, porque ela é a glândula da mediunidade. É por isso que nós temos permanentemente telepatia, intuição, sensibilidades a lugares, sonhos premonitórios. Isso decorre do funcionamento permanente da epífise. Por isso é que se diz o indivíduo é médio 24 horas. É porque essa glândula está em funcionamento 24 horas, nós estamos captando através dela informações da dimensão espiritual o tempo todo. Não só na sessão mediúnica. Na sessão mediúnica, ela se intensifica. Inclusive, quando o indivíduo vai adormecer, dado o funcionamento dessa glândula, a pessoa tem uma leve vertigem. A mesma vertigem que os médios têm no momento do transe. Alguns sentem, inclusive, o corpo esfriar, mostrando que está havendo uma liberação intensa. E aí a pessoa tem uma leve sonolência. Essa sonolência é provocada pela hipnose dos espíritos, mas o médium não dorme. Ele se desprende do corpo e fica ativo. Então, não é o sono natural, que nós já comentamos, que não deve acontecer
na reunião mediúnica. Por isso é que é tão importante a gente aprender a prestar atenção nos pensamentos, a oração, a meditação, buscar a serenidade mental, para que a gente possa manter a mente em equilíbrio e a captação da epífise ser mais segura e perfeita. Então, é uma glândula extremamente importante no contexto do transe mediúnico em que ela funciona intensamente. E a atuação dela é mais intensa quando está com a luz apagada. Quando a pessoa vai dormir, quanto mais escuro, maior é a liberação desse hormônio. Quando o indivíduo acorda pela manhã e olha a luz solar, abre a janela, esse hormônio se transforma imediatamente no chamado hormônio do bem-estar. Por isso o indivíduo acorda com uma predisposição à energia maior. É porque esse hormônio foi liberado e ele sofre uma modificação rápida pela luz. A epífise deixa de funcionar, mas o hormônio que está na corrente sanguínea se transforma e o indivíduo sente um bem-estar intenso. Daí porque o André Luiz faz tanta questão de destacar que no momento do transe mediúnico, essa glândula entra em perfeito funcionamento. Então, o pensamento do espírito atinge a epífise. Só que o médium não está sozinho, ele está rodeado por espíritos. E André Luiz descreve em várias passagens, inclusive nesses 2 capítulos que eu estou comentando sobre Missionários da Luz, que há também uma atuação muito grande nos lobos frontais, a região do cérebro abaixo da testa. Inclusive, no caso desse médium que está psicografando, Alexandre coloca a mão direita sobre a testa do médium. Para quê? Para anular ou minimizar a interferência do médium na comunicação. Naturalmente que esse domínio dessa região do cérebro é mais intensa nos médiuns mecânicos, porque aí o comando do espírito sobre o corpo físico fica mais intenso e o médium interfere menos no processo de comunicação. E conforme for o afastamento dele do corpo, ele poderá perceber que está psicografando, mas não saber exatamente do conteúdo da imagem. Ou então estará afastado do corpo e assistindo às imagens produzidas pela mente do espírito enquanto o espírito escreve. Aliás, esse processo era o que Chico Xavier descrevia, sobretudo quando ele recebia os romances clássicos de Emmanuel. Ele diz que ele sentia o braço, portanto ele estava consciente, mas no estado mecânico. Ou seja, ele percebia o que estava acontecendo. E ele assistia às cenas do livro, porque são imagens que o espírito transmite. Emmanuel ia dominando o seu braço, não é? Através de um domínio psíquico, porque o espírito não pega no braço, mas ele domina o sistema nervoso, músculo esquelético do médium pelo pensamento. E aí o médium tem condições de assistir às imagens, ver as imagens do pensamento, não é, do espírito que estava escrevendo. Então, Chico diz que assistia às cenas do livro, ficava muitas vezes emocionado, né, com toda aquela descrição excepcional de Emmanuel no livro, nos romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Monumental, Paulo Estevão. Então, o Chico, ele afastava-se do corpo, dada a sua peculiaridade mediúnica. Mas todo médium se afasta um pouco do corpo. Daí a importância do médium abraçar a tarefa da mediunidade com responsabilidade. O médium incorpora e ele acha que são atividades simples. Não é. O transe mediúnico é altamente complexo. O médium senta, concentra, mas ele não percebe o jogo de forças que está envolvido naquele momento.
E ele precisa aderir a esse processo. Ou seja, ele precisa assumir o compromisso conscientemente da mediunidade, sabendo que está trabalhando com os espíritos superiores, que está tendo um amparo físico, mas não somente físico, psicológico e até econômico. Emmanuel, o Alexandre menciona isso aqui, que eles têm sensibilidade às lutas do médium, que sabe que se o médium não tiver pão à mesa, ele não tem como desempenhar a sua tarefa. Então, eles auxiliam. Agora, é preciso que o médium demonstre confiabilidade, responsabilidade com a tarefa. Porque, na verdade, ele foi preparado no mundo espiritual. Daí se dizer, o médium não é obrigado a trabalhar na mediunidade. Mas é um grande ganho na evolução dele se ele assume a tarefa com responsabilidade, porque é isso que importa. Uma vez que o transe, como estamos colocando, é um ato extremamente complexo. O jogo de energias do espírito comunicante, a afinidade que se cria, mesmo que por breves instantes, é um trabalho hercúleo dos espíritos para que isso aconteça. Seja para a comunicação de um espírito elevado ou para um espírito inferior. O médium, ele precisa estar imbuído dessa responsabilidade porque ele é preparado antes. E ele sente essa ligação, se ele prestar atenção, no dia da sessão mediúnica. Porque ele nota todo o envolvimento diferente. Nós teremos oportunidade de entrar em maiores detalhes nesse aspecto, porque nós vamos ter um capítulo em que vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade e entraremos em outros detalhes, inclusive do dia da reunião mediúnica. Muito do que eu falei está escrito no livro Psicofonia, na obra de André Luiz. Nós temos um capítulo lá especificamente falando da epífise e dos lobos frontais, onde a gente detalha um pouco mais nos aspectos possíveis dentro daquilo que a ciência nos permite para entender a fisiologia do transe mediúnico. Para quê? Para que a gente aumente o nosso comprometimento. É disso que se trata o conhecimento, ou seja, o conhecimento tem que servir para o meu amadurecimento, aumentar a minha fé, a minha certeza de que os espíritos estão atuando. No próximo programa, eu vou falar da mediunidade intuitiva, eu vou falar da intuição, que é o oposto da mecânica. O médium está plenamente consciente. Mas nós vamos perceber que o comando dos espíritos é o mesmo, é apenas o estado psíquico do médium que vai alterar. Então, se o médium ele não se envolve na tarefa, se ele não tem perseverança, se ele não tem assiduidade, se ele não estuda, ele não favorece o próprio desenvolvimento e ele impede que os espíritos possam trazer para ele maiores cotas de responsabilidade. O médium precisa abraçar a caridade, a indulgência, o perdão, a benevolência, a humildade, buscar diminuir os desejos. Emmanuel tem uma expressão, evitar tudo querer e tudo fazer. Que são disciplinas que o médium precisa assumir, que ninguém vai impor sobre ele. É preciso aceitar, para que no momento do transe mediúnico ele tenha condições de se predispor à ação dos benevolentes mensageiros do plano espiritual, que vem trazer uma comunicação de um amigo espiritual pela psicografia ou psicofonia, ou ajudar um espírito enfermo. Esse estudo que se deve fazer, que nós estamos entrando aqui em alguns detalhes, nos ajuda, como dissemos, a aumentar a nossa confiança na espiritualidade na hora da reunião mediúnica. Tirar daquela ideia do medo, da incerteza. Será que esse pensamento é meu? Será que não é? Se eu não estudar o mecanismo da comunicação mediúnica, eu não vou saber diferenciar. E aí eu vou até abandonar
porque eu vou achar isso penoso demais. Mas, na verdade, não é uma questão de exercício, de esforço que o indivíduo faz nesse processo de amadurecimento do próprio conhecimento. É por isso que André Luiz menciona essa questão do estudo. E ele vai falar dos centros vitais, de todos os centros vitais envolvidos no processo da comunicação. O principal é o que está à altura da glândula pineal, ou estaria na mesma região, que os orientais chamam de chakra, não é? E André Luiz chama de centro vital. Como eu expliquei, não são correspondentes. Embora é uma expressão que tem sido muito usada no movimento espírita, mas é importante, se a pessoa utilizar a palavra chakra, ela tem que entender que ela está falando de centro de força, e não do chakra oriental. E muitos, como dissemos, até deixa de estudar centro de força para estudar chakra. O chakra não tem a mesma função do centro de força. Mas o centro vital coronário, e André Luiz utiliza a expressão coronário, que vem de coroa, que está na região neuroanatômica, à altura da epífise, por isso que ela brilha. Ali está o centro vital coronário. Segundo ele, esse centro vital, ou seja, a glândula pineal, é a que comanda a atividade funcional dos nossos órgãos. André Luiz diz que nesse centro vital está a sede da mente, onde nós assimilamos os impulsos do plano superior e comandamos o corpo físico. Muitos entendem hoje que a epífise, a glândula pineal, é a glândula que comanda todo o sistema endócrino, embora alguns anos atrás considerava-se a hipófise como aquela que era responsável, mas hoje já se percebe uma supremacia dessa glândula sobre as demais. É o que o André Luiz menciona, isso aqui está no livro Evolução em Dois Mundos. E esse centro coronário, ele comanda os demais centros vitais. São regiões de grande sensibilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa fala muito mal de outras pessoas, se tem um desregramento da fala, como é uma região de muita sensibilidade, os centros de força que está no alto da cabeça, na testa, na garganta, altura do coração, estômago, baço e base da coluna, como eles estão ligados a órgãos respectivos, das respectivas regiões, conforme for a ação psíquica sobre esse centro vital, vai haver uma repercussão orgânica. Se a pessoa, portanto, fala muito mal de outra, ela escurece o centro vital. Eu descrevi algo semelhante, ou nesse sentido, no programa que eu falei sobre a mediunidade de cura, que os espíritos aplicam passe em determinadas regiões, por exemplo, do coração. Uma pessoa que guarda mágoa, nervosismo, ela perturba o centro de força cardíaco. Ela escurece essa região. Se ela receber o passe, se ela mudar o pensamento, ela pode tirar essas nuvens escuras. Mas se elas permanecerem, a pessoa pode ter arritmia cardíaca, alteração na pressão, porque o centro vital está alterado. Assim como na garganta, a pessoa pode ter problemas na fala, problemas respiratórios, em função do escurecimento dessa região, em função do comportamento. Ou então ter vertigens, porque se escurece o centro vital coronário, que comanda as funções neurológicas, porque a região fica escurecida pelos nossos pensamentos. Assim como André Luiz descreveu que no momento do transe, esses centros de força brilham e que eles são influenciáveis pelo nosso pensamento, é o que ele deixa claro nesses dois capítulos. Há um outro capítulo no livro No Mundo Maior que ele descreve um pouco isso também, que é a casa mental. Ou seja,
assim como brilha no momento do apoio dos espíritos superiores para o transe, nós podemos escurecê-los, assimilando fluidos negativos que vão repercutir em forma de doença no nosso organismo. Algumas pessoas têm sensibilidade à altura do estômago, porque dependendo da sua emoção, ele escurece o centro vital gástrico e tem repercussão no estômago, na digestão, no metabolismo. E assim os demais. Os abusos sexuais causam uma perturbação nos órgãos genitais e escurecem essa região, o que predispõe, inclusive, à aproximação de obsessores, que André Luiz vai chamá-los de vampiros ou vampirização. Espíritos que se aproximam porque essas regiões ficam escurecidas e são regiões carregadíssimas de fluido vital. Esse fluido vital escurecido, eles se deformam, se alteram e são, muitas vezes, absorvidos por entidades inferiores que se aproximam do médium em desequilíbrio. Todos somos médiuns. Todos temos epífise. A nossa epífise está funcionando o tempo todo. Então é por isso que o cuidado com os pensamentos. Porque nós estamos transmitindo para o organismo tudo aquilo que nós captamos na dimensão espiritual. Então, os centros de força, esses 7 básicos, né, que nós mencionamos, que são regiões muito sensíveis do perispírito, no momento em que a nossa mente os perturba, isso passa automaticamente para o corpo físico. E a pessoa pode ter um problema nessa região. Inicialmente é uma doença imaginária. Mas se você persiste naquele pensamento e a região fica perturbada por muito tempo, isso acaba transmitindo-se para o organismo. Os estudiosos da mente vão dizer inicialmente que são processos de psicossomatização. E são realmente. Mas na medida que você mantém esse pensamento negativo, essas regiões escurecidas por fluidos perturbadores, aquilo que é psicossomatização torna-se físico e a doença se instala. Veja que se a glândula pineal ela comanda o sistema endócrino hormonal do indivíduo, uma perturbação nos hormônios causa uma alteração do diabetes até um câncer. Porque altera o metabolismo do organismo. Mas se eu entro em meditação, em oração, em prece, eu modifico esse estado mental e modificando eu ilumino, mesmo que fora da reunião mediúnica, a epífise. Porque no momento em que eu estou fazendo uma prece, a minha glândula pineal vai se iluminar também. Por isso que se diz que o cérebro do médium, da pessoa, fica iluminada. Inclusive existem aparelhos hoje que chegam até a identificar algumas regiões do cérebro que, quando se está em oração, aumenta o fluxo sanguíneo, mostrando que ali está havendo uma alta carga de energia e de movimentação, sobretudo nos lobos frontais, que é uma das regiões mais sensíveis à meditação e à prece. Então, o estudo dos centros vitais, eles têm muito interesse para a mediunidade. Exatamente porque mediunidade é pensamento. E se, como diz André Luiz, na glândula pineal está a sede da alma, portanto é dali que se emitem os pensamentos, que vão atingir outros espíritos ou o próprio corpo, nós temos que ter toda a atenção e vigilância com os pensamentos, porque eles vão determinar o meu estado de saúde ou de enfermidade. Se eu estou enfermo, eu posso me recuperar. Se eu estou saudável, eu posso me enfermar. É claro que os espíritos nos ajudam, mas dependem de nós. Quando nós falamos da mediunidade de cura, nós falamos que o protagonista da cura somos nós mesmos. Os espíritos nos dão energia pelo passe, recompõem o nosso fluido vital. A gente sente um bem-estar. Para quê? Para que
nós nos modifiquemos, para que a gente emita comandos mentais para as nossas células e elas funcionem melhor. Então, nós podemos concluir que a atividade mediúnica, o transe, o passe é uma atividade mediúnica. Muita gente não considera, mas é, pela própria descrição, mediunidade de cura. Os espíritos estão atuando através do médium de cura, no passe. É uma atividade mediúnica. Transmitir o passe, atuar na reunião mediúnica, seja como médium de apoio, como dirigente, como esclarecedor ou como médium psicofônico ou psicógrafo, isso causa um grande bem-estar psicológico e físico. Por quê? Porque a glândula pineal está funcionando intensamente nesses momentos da reunião mediúnica. O nosso organismo está sendo inundado pela melatonina. Isso é presumível, porque ela está funcionando intensamente, ela está brilhando, quer dizer, significa que ela está em atuação intensa. E aí o corpo inundado por esse hormônio, a saúde do indivíduo se planifica. O equilíbrio. Então, nós temos dois fatores positivos na sessão mediúnica. O ato da caridade, e aí a presença dos benfeitores espirituais que ajuda no equilíbrio do médium, e também o próprio organismo que reage positivamente ao transe. Então, o exercício equilibrado da mediunidade, ele causa saúde. Por isso que Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, mediunidade não causa doença. Ele é um sentido neutro. Mas no momento em que eu, pela minha vontade, trabalho psiquicamente para elevar-me moralmente e busco a oração, a meditação, esse sentido passa a ser utilizado de forma muito positiva a meu favor. Se eu fizer o contrário, eu fico perturbado não pela mediunidade, mas pelo uso que eu fiz dos meus recursos psíquicos. Então, o trabalho na sessão mediúnica leva o indivíduo ao equilíbrio, à saúde. Reunião mediúnica não desequilibra ninguém, muito pelo contrário. A não ser que o grupo esteja desequilibrado, mas aí o problema foi o comportamento, não é o ato de estar em contato com os espíritos, mesmo os sofredores. É por isso que a nossa mente precisa estar continuamente em equilíbrio. Mas essa é a questão que nós trouxemos sobre o transe, por isso os espíritos disseram a Kardec que não tinha como entrar nesses detalhes, porque no século XIX nem se imaginava ainda as funções da epífise, né? Como eu disse, havia uma intuição de Descartes e de outros cientistas, mas não algo realmente concreto, não neuroanatomicamente, que se deu apenas no século XX. Por isso é que André Luiz teve condições de, no início do século XX, trazer maiores detalhes fisiológicos, porque a época de Kardec não era possível. Então, não é que uma obra está defasada em relação a outros. Os espíritos disseram, é a base, e que depois viriam outras informações por médiuns confiáveis, que vêm nos ajudar a entender melhor o processo da mediunidade. Bom, vamos ver se temos aqui algumas perguntas, muitas perguntas. O Telegram já está aberto. André pergunta, é correto forçar o desenvolvimento do terceiro olho através de treinamentos ou deixar aflorar naturalmente? Terceiro olho é uma expressão que se usa no Oriente para falar da vidência. No Espiritismo a gente não fala terceiro olho, a gente fala vidência. Nenhuma faculdade mediúnica deve ser forçada, porque leva o indivíduo a desequilíbrio, leva o indivíduo a ficar imaginando. Então, se você força, você pode entrar num processo de ilusão e ficar imaginando e achar que está vendo. Então, não se deve fazer exercícios para forçar, ela deve vir naturalmente. Se vier naturalmente, você pode fazer exercícios para desenvolver o que já tem, mas não forçar o que não tem. O uso contínuo da melatonina sintética pode interferir na prática mediúnica? Os médicos dizem que o excesso de melatonina no corpo causa depressão. Então, não se deve utilizar sem orientação médica. Interfere na prática mediúnica, porque se levar o indivíduo à depressão, o cérebro não está equilibrado, então ele não tem como atuar
mediunicamente bem. O André Luiz pergunta, Jacobs, durante o transe é sempre consciente e após o transe ele pode lembrar ou não do que ocorreu? O médium mecânico ou psicofônico sonambúlico, durante o transe ele sabe que está em transe, mas ele está afastado do corpo. Ele não apaga. O problema é que quando volta para o corpo, ele pode lembrar parcialmente ou quase nada do que aconteceu, porque ele estava muito afastado do corpo. E aí o cérebro físico não absorve totalmente as lembranças do cérebro espiritual. Os espíritos dizem que o médium não deve forçar para lembrar. Seria possível, porque está registrado no perispírito, mas não deve forçar. Então ele é consciente e após o trânsito ele pode ou não se lembrar, sim. Como André Luiz está perguntando, está correto. A dúvida, o Marcelo Vitor fez uma pergunta dizendo que está na mesma dúvida do anterior. O médium semicânico de psicografia, e às vezes na psicografia esqueço o que aconteceu. Eu vou falar, Marcelo, do semimecânico nos próximos programas. A diferença do mecânico para o semimecânico, o mecânico e semimecânico, o processo é o mesmo. A questão do semimecânico é que ele acompanha a escrita. Ele não sabe o que vai escrever, ele acompanha o que está sendo escrito, como Chico acompanhava vendo as imagens. Mas esse vai ser tema de maior detalhe nos próximos programas. Eu trabalho de madrugada e durmo durante o dia. Como funciona, então? Muitas pessoas perguntam o que a Thelma me perguntou. A pessoa que trabalha à noite e dorme durante o dia tem que buscar um bom recolhimento durante o dia, um ambiente tranquilo, escurecido o suficiente e ter horas de sono que possa recompor. Porque aí sim a epífise vai funcionar, vai liberar os hormônios e o indivíduo vai ter um bom aproveitamento. Naquele momento em que ele está dormindo, durante o dia, ele tem que buscar um ambiente tranquilo, escurecer bem o ambiente, a fim de que ele tenha um bom repouso e uma recomposição das forças. Porque realmente a epífise ela tem um funcionamento quando a gente está dormindo. Quando está acordado, ela está inibida. Bom, a Adriana também está me fazendo perguntas sobre o semimecânico. Programa que vem, eu vou falar da intuição, que é a faculdade mediúnica que nós exercemos o tempo todo e não percebemos. Eu aguardo você, lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se tiver dúvidas, envie a sua pergunta no Telegram, @FebTV, _médiuns, que nós responderemos, a nossa equipe está lá para colaborar no esclarecimento. E se você deseja encontrar todo o conteúdo do estudo deste programa e de todos os programas já gravados, acesse febtv.com.br/médiuns. Os programas estão lá arquivados, assim como as respostas que já foram dadas pelo Telegram. E, finalmente, nós convidamos você para ser o padrinho ou madrinha da FEB TV, colaborando para que a FEB TV possa continuar prestando a função que tem, divulgar a doutrina. E divulgar a doutrina é levar o bem, a caridade, o consolo e a orientação para todos os nossos irmãos. Eu fico por aqui e eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança
na continuidade da sua doação. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.